Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista. Você confere com a gente, acompanha conosco, não é? Diariamente a participação das personalidades da região, gente que é notícia e que tem sempre informações, opiniões. Importante é debater com você, passando sempre aqui pela nossa democrática bancada do Ponto de Vista de segunda a sexta-feira. O programa sempre ao vivo, com exceção deste feriado, né? 1º de maio, Dia do Trabalhador. O programa está gravado nessa edição. Você com certeza vai acompanhar um debate interessante sobre carreiras, né, trabalhos, as mudanças que a gente vem tendo aí no mercado de trabalho, o emprego com carteira assinada que vem caindo lentamente, não é? Bruscamente, na verdade, né, nos últimos tempos, né, e levando para que as pessoas procurem aí outros caminhos, outras formas que estão se apresentando aí no mercado a cada dia. A nossa reprise é sempre às 8 da noite, para você conferir com a gente de segunda a sexta-feira o Ponto de Vista. Para falar sobre esses temas importantes, a gente traz aqui com prazer uma coach de carreiras, a Nadir Paes, que participa conosco dessa edição do Ponto de Vista. Tudo bem, Nadir? Prazer ter você aqui. Tudo bem, você. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por estar conosco. Professor de Marketing Político, Iberê Cirda, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, né, Iberê? Tudo bem, um prazer estar na companhia de vocês. E aqui a Verônica Mendrona, jornalista, que colabora com a gente, participa conosco e também, claro, vai ter aí tem uma visão importante a respeito dessas novidades todas que a gente vem acompanhando no mercado de trabalho, nos dias que estamos vivendo hoje, né, Verônica? Tudo bem? Com certeza, tudo bem, Boturão? Boa tarde a todos. Aproveito para desejar ao telespectador, a todos aqui da mesa, um ótimo feriado. E o Marcos Santana hoje não vai, evidentemente, interagir com você via redes sociais, claro, o programa, repito, está gravado, mas está atento aqui a tudo que vai ser discutido, debatido aqui ao longo do programa. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa noite que nos acompanha, boa tarde a quem nos acompanha agora na hora do almoço, boa noite que nos acompanha na reprise. E hoje, 1º de maio, é um dia ideal para fazer uma reflexão sobre o trabalho, o trabalhador, o que nos espera no futuro próximo. É verdade, né? Muitas mudanças, muitas alterações, isso eu acho que não precisa pensar demais a gente concluir, não é isso? É verdade, muitas mudanças, 13 milhões de desempregados, né? É triste falar sobre isso no 1º de maio, mas é o que é a realidade, né? Para a gente refletir, acho que é um bom começo mesmo, né? 13 milhões de desempregados, vamos dizer assim, oficialmente falando, né? Pois é. E você tem um número muito maior, né? Mas o ser humano, nos momentos difíceis, ele busca alternativas e tem que botar a criatividade nesse momento e buscar saídas, né? Então... a gente vê que saídas são muitas, já discutimos isso aqui em outras oportunidades, né? A gente vê que tem muito trabalho a ser feito, muita novidade, mas muita gente que não tem o olhar para esses novos caminhos, né? Sim. E nesse momento eles precisam talvez de uma ajuda, de um especialista. E aí o coach entra em ação nesse momento. Tem crescido bastante a busca, a procura por ajuda para um redirecionamento de carreira, ou buscar, de repente, assim, na própria carreira, ou buscar um reposicionamento, uma outra colocação no mercado e às vezes até mudar a carreira de rumo mesmo. Tá? Então, um desafio, grande desafio. Né? Grande desafiador. Bem, um momento bem desafiador. Como você tem visto essa questão da mudança de carreira, por exemplo? As pessoas que te procuram, que aí ficaram desempregadas, enfim, que querem ver se reinventar, são pessoas que querem um posto no mercado de trabalho formal, que buscam isso, ou que elas estão procurando se reinventar e seguir carreira solo aí, trabalhando como autônomas, por exemplo? Então, tem aqueles que querem buscar aumentar a empregabilidade, buscar desenvolver outras habilidades, por ter ficado, talvez, em alguns momentos, numa zona de conforto. Então, no momento de crise, realmente a pessoa vai buscar mais recursos, então busca o especialista para desenvolver novas competências, para direcionar para uma nova posição no mercado. Ou então vem para começar do zero numa outra mesmo. Então é o momento de se reinventar. E a profissão de coach, então as pessoas buscam muitas vezes para buscar se profissionalizar, se tornar um coach.
no mercado. Então, vem crescendo muito a profissão de coach. Então, às vezes, ele está fechando um ciclo numa profissão, mas ele é uma pessoa que gosta de ajudar, já está conectado com a sua missão de vida. E aí ele vê no coach, na própria formação de coach, uma possibilidade de tornar esse profissional para ajudar outras pessoas também, assim como ele está sendo ajudado. O coach é uma profissão que tem futuro, né? Tem futuro, ela vem crescendo assim muito nos últimos tempos, não só no Brasil, como fora do Brasil também. E como que você pode ajudar as pessoas nesse trabalho? Como é que funciona isso? A pessoa assim falou, ó, Nadir, eu quero te procurar porque eu perdi o emprego, eu tenho aí mais um ano de sobrevida com o dinheiro que eu tenho, mas como que eu faço a partir de agora? Eu quero me reinventar, eu quero seguir, não sei se eu sigo carreira solo, se eu quero aumentar a minha empregabilidade, como que é esse processo? Tá. Então, primeiramente eu vou definir o que é coaching e aí eu falo como funciona o processo. Então, o coaching é uma metodologia de desenvolvimento e de aprendizagem e nesse processo de desenvolvimento vai ser desenvolvido competências comportamentais, emocionais, sempre visando uma meta, um estado desejado. Então, a pessoa me procura, ou procura um outro profissional especializado com uma demanda ou com uma situação que está incomodando, tá? E a partir daí, junto, porque o processo é co-criado, a partir daí vamos traçar, exatamente entender qual a situação, para a partir daí traçar a meta, que seria o futuro, e nesse meio a gente vai trabalhar as competências que ele precisa para ir em direção dessa meta, que pode ser uma nova profissão, ou pode ser um up na própria profissão que ele está, ampliar competências, enfim. Então, o processo funciona assim. Então, por que procura o coach? O coach é um processo rápido, porque no nosso entendimento, todas as respostas estão dentro da pessoa. O coach vai ser um facilitador desse processo, tá? Para que ele encontre... Vai me ajudar a descobrir o meu talento, despertar. Isso, porque às vezes a pessoa está numa situação de tanto desespero que ela não consegue nem enxergar a competência que ela tem. Mais ou menos isso. Isso, o coach então vai potencializar o que ela já tem e vai desenvolver aquelas que ainda está faltando para que ele chegue rapidamente àquela meta, que pode ser uma profissão nova ou se reinventar na própria profissão e ficar muito mais fortalecido para ir para o mercado e realmente encontrar a sua nova oportunidade. Ribeiro, pois não? Eu acho assim, é um trabalho fundamental, até porque num país como o Brasil, né, que trata o trabalhador da forma que trabalha, que trata essa carência de objetivos, né? O Brasil não tem objetivo, então é difícil você prever uma carreira se eu não sei se ela vai existir daqui 3 meses. Né? A instabilidade brasileira é tão grande que eu não sei nem qual é o caminho que eu tenho que tomar. A preocupação maior é que eu tenho que estar empregado, eu tenho que sobreviver. Ou trabalhando, estar empregado ou trabalhando. Né? Entendeu? Porque hoje existe diferença nessa coisa. Né? Mas, lamentavelmente, o Brasil, quer dizer, que poderia estar oferecendo grandes oportunidades aí, está nessa lama toda, com o desempregado, com uma tendência de aumentar o número de desempregados, pela própria instabilidade institucional, ninguém acredita no Brasil, com reforma trabalhista, com reforma de previdência, com indústrias fechando. Quer dizer, o coach tem que fazer, além de ajudar, um pouco futurólogo também, né? Porque tem que acreditar num futuro. Tem que e um futuro que o Brasil, ele como instituição, não me oferece. O Brasil não me dá essa segurança para que eu possa investir em determinadas carreiras. Então, o trabalho do coach passa a ser importante, primeiro, para resgatar a força que o trabalhador tem e acreditar naquele trabalho dele. Mas que é um pouco diferente o coaching aqui de na Europa ou em qualquer outro país, que tem uma estabilidade empregatícia muito maior do que no Brasil. Nós estamos num ponto de desenvolvimento, né, completamente desequilibrado, né? Você tem regiões, estados do país que superam, por exemplo, o estado de São Paulo. É um estado um país seria muito mais forte que a Itália, seria muito mais potente que a França. Enfim, é um contexto internacional ali para rachar a bola com os Estados Unidos, Alemanha, enfim. Em compensação, você tem regiões no centro-oeste, nem tanto, né? Mas no norte, no nordeste, enfim, que é um Brasil completamente... São vários Brasis, né? Diferente, né? Eu falei outro dia que você pode dizer o que quiser, criticar o que quiser criticar, mas que o Bolsa Família é necessário, né? Você precisa tirar determinadas famílias da situação de miserabilidade completa. O leite tem que ir na mesa das pessoas. Tem que chegar. Você não pode transformar isso
infelizmente foi o que fizeram, né, recentemente, transformar isso numa bandeira política. Né? Tem que gravá-la na Constituição, que é um programa de Estado, não um programa de governo. E essas diferenças todas, como é que o coach, como é que a sociedade vai administrar isso para, enfim, rever essas situações, né, essas modificações enormes, né? Porque tem gente no Brasil que não acompanhou nem a etapa anterior, né? É verdade. A essência do coach é dar e receber, é ensinar a aprender, é compartilhar. Eu também treino novos coaches pelo Brasil. Eu cheguei ontem da Paraíba, Campina Grande. Então você tem uma visão global Isso, do país, tenho. né? Isso é interessante. E o que eu ensino para os novos coaches, né, que se tornarão futuros coaches, é que, assim, além da gente trabalhar, quem nos procura, que pode nos pagar, o trabalho do coach, ele ainda tem um valor que nem todas as pessoas têm acesso, mas, assim, como a essência é dar e receber, é compartilhar, eu estimulo que todos também façam aquela parte social, doando alguns processos de coach para pessoas que nunca virão procurar como prioridade. E eu tenho feito isso, os meus processos em grupos, já fiz isso individuais, mas hoje eu faço nos grupos. Algumas pessoas que também vêm procurar o meu trabalho e que vamos dizer assim, é a minha contribuição social. Então, de trazer algumas pessoas a terem acesso a esse método tão maravilhoso, de que realmente ele se conecte com o melhor dele para se reposicionar, buscar o seu melhor lugar. E então eu tenho feito isso e estimulo as pessoas que estão se formando a também fazer a parte, né, a contribuir. Diga, Santana. Nadir, semana retrasada nesse programa aqui, nós falávamos muito sobre a questão do emprego e sobre a influência, a pressão das novas tecnologias, que ao mesmo tempo que elas criam novas oportunidades, elas também fecham segmentos importantes da economia. Então, citamos aqui o caso dos bancários, né? Que daqui a pouco, hoje é o cliente que trabalha para o banco e os bancários é uma classe cada vez menor, né? Então, nesse contexto aí, a massa de trabalhadores que fez uma carreira num segmento, no caso dos bancários, que a pessoa tem 15, 20 anos de profissão e ela se vê desempregada e tem todo aquele repertório profissional, aquela experiência, toda aquela expertise naquela função e ela se vê sendo obrigada a optar por uma nova ocupação no mercado, a seguir uma nova carreira meio que na marra mesmo, né? E a pessoa já tem uma certa idade, né? Já não é aquele jovem que tem todas aquelas ambições, expectativas, inclusive sonhos, né, Iberê? De uma carreira que vai seguir pela frente. Qual que é a principal orientação que a senhora dá para esse profissional que já tem um repertório de tarefas ao longo do tempo e se vê na obrigação, nesse desafio de seguir uma nova trajetória profissional? Qual a principal orientação que você dá? Então, eu já recebi, até o meu caso mesmo, eu fiz uma transição de carreira, mas assim, já recebi pessoas que está fechando um ciclo mesmo, que de repente o mercado já colocou fora até antes da hora, mas estava para fechar um ciclo e que se reencontra, então, como um chamado. Quando a pessoa se conecta dentro do processo de coaching, realmente com a missão, ele tem esse encontro, como não vê mais o trabalho nem como um trabalho, nem como uma carreira, mas como um chamado, ele realmente vai buscar uma atividade que mais vai ao encontro do que ele gostaria de fazer, uma coisa até mais prazerosa. E aí que eu digo, por que o coach está crescendo bastante ultimamente? Porque o coach é um trabalho onde tem que estar muito presente o servir com propósito. E quando a pessoa se conecta com esse propósito, com essa missão de vida, num outro ciclo da carreira, depois que ele fechar por exemplo, um bancário, por exemplo, trabalhou muitas vezes até assim, foi a alternativa que ele buscou para sobreviver, para fazer uma carreira, para ter o dinheiro, e de repente ele trabalhou todos esses anos, talvez não tão conectado com aquilo que ele gostaria de fazer. E nessa oportunidade, quando a pessoa realmente ela se propõe a fazer um encontro com ela e verificar a missão, o propósito, aí pode ser que ela redirecione e vá fazer um trabalho que ela fique até muito mais feliz nesse novo momento, tá? A questão do bancário é oportunidade, então, né? Porque o próprio banco, às vezes, eu já no início da minha carreira, eu fui trainee em recursos humanos dentro de uma instituição financeira que não existe mais. Então, eu trabalhei lá. O que era difícil, às vezes, a pessoa saía das próprias instituições financeiras e tinha uma restrição, às vezes, de ser absorvida nas próprias instituições financeiras.
é uma carreira que, assim, se ele sai de onde ele está, e às vezes as outras empresas também falam, mas você trabalhou só em banco, também já vê com uma restrição, porque é uma carreira muito específica o bancário, né? Então tem essas questões, acho que é difícil. O bancário é uma mesmo. pauta interessante, porque neste momento, por exemplo, o Banco do Brasil já entrou em processo de fechamento, já não sei de quantas agências pelo Brasil afora, foi anunciado, enfim, estamos fechando as agências, vamos trabalhar de outra forma, assim, o pessoal usar a internet, né, para movimentar a conta, essa coisa toda, né. Então, o número de bancários, de pessoas que trabalhavam nessas agências, evidentemente que não vai ser absorvido pela instituição financeira, vão para a rua, vão ser demitidos, lamentavelmente, pelo menos 80%, imagino eu, né. Lamentavelmente vai ser assim, está sendo assim, né, em relação ao Banco do Brasil. E os outros todos, obviamente, vão seguir o mesmo caminho, né? Vão ficar determinadas agências para discutir ali, sei lá, contratos, negócios, enfim, com os clientes talvez mais poderosos financeiramente. Então, o bancário hoje é um cara que sabe que a vida dele na agência tem um limite, né? A partir daí, o que você acha que uma pessoa assim deve fazer? Eu acho assim, o profissional, eu acredito nisso, ele tem realmente que sempre estar em movimento, não pode parar. Tá? Para numa crise ele ter uma empregabilidade, ou ele redirecionar e se posicionar no mercado no mesmo ramo que ele já tem a experiência, ou então ele se preparar e buscar, virar e ir para um outro mercado, para uma outra indústria. É interessante essa discussão, até esse exemplo que o Botorão pegou dos bancários, porque assim, essa questão dos bancários não tem a ver muito com a crise, tem a ver com esse processo de tecnologia que o Marco falou. Mas a pessoa, gente, por exemplo, eu sou formada em jornalismo, os colegas aqui também. Se a gente não olhar essa questão da comunicação digital, essa questão das novas tecnologias, a gente fica para trás. Então, por exemplo, a pessoa que está lá no banco, essa mudança aí vem ocorrendo principalmente no mercado de trabalho como um todo, da questão da tecnologia, pelo menos nos últimos 15 anos, de forma bem acelerada. Então, quem está lá no banco sabe que aquilo está mudando. Né? Então, a pessoa também precisa, a pessoa não pode se acomodar e achar que vai ficar ali até o final da vida. Então, a gente precisa, nós como profissionais, nunca pararmos no tempo e perceber que as coisas mudam na nossa profissão. Qualquer profissão muda, né? Hoje a gente vai procurar quem para nos atender? Você vai procurar pessoas que estão antenadas com você, pessoas que elas fazem congresso, pessoas que procuram sempre se aperfeiçoar. Eu creio que é assim. É assim que eu procuro os profissionais que me atendem. Médico, dentista, enfim, não só na área de saúde, mas em outras áreas também, né? Então, acho que assim, as pessoas precisam ficar atentas aos movimentos. Relação de confiança também. Relação de confiança, mas atenta aos movimentos do mercado. A gente não pode parar no tempo. Então, quem está lá no banco tem que perceber, poxa, a coisa está mudando para a área da tecnologia, como é que eu posso me inserir nesse novo cenário? Eu tenho um amigo... amigo dos meus pais, ele está desempregado há mais de ano, ele trabalhava na empresa nessa questão de faturamento, compras, a questão se informatizou toda, ele foi mandado embora e falou assim, me mandaram embora e eu não... E colocaram uma molecada no meu lugar. Não é que colocaram uma molecada no lugar dele, são pessoas com idade para serem filhos dele, mas pessoas que já vêm com uma nova cabeça. E ele falou, eu falei assim, mas você tem inglês, você tem informática? Não, nunca fiz curso disso, achei que nunca precisava. Quer dizer, ele foi vendo a transformação e ficou lá parado achando, se sustentando nos anos de casa na experiência. Hoje em dia, gente, eu acho que a gente precisa ficar todo dia alerta. Quanto mais você for, não sei se é bem por aí, também se você fala isso, Nadir, nas sessões que as pessoas têm com você, é uma sessão que fala... É um processo com 10 nesse processo, se você orienta também nesse sentido, que a gente não pode deixar de perceber as coisas que acontecem ao nosso redor. Sim, exatamente, os conflitos de gerações, né? Sempre essa queixa, os antigos, está chegando a moçada, mas tem realmente, um contribui com o outro, Não, eu não digo nem dos antigos, olha, hoje em dia os antigos... gente, eu tenho um vizinho, ele faleceu há pouco tempo, mas com 80 anos de idade, ele fazia o projeto Vovó Sabe Tudo, ele fazia aula de informática pela prefeitura, ele estava antenado com as situações, ele era contabilista. Então, quer dizer, tem exemplos aí, tem que ver o caminho que você quer seguir. O meu tio, com 50 anos, se matriculou num curso de inglês. Quer dizer, não é questão da idade, é questão da percepção também, eu acho. Sabe o que acontece, Verônica? Eu acredito que as pessoas que mais se queixam das crises são aquelas que não buscam. Você pode perceber, as pessoas que realmente não buscam alternativa, normalmente são as mais queixosas. E o mercado, às vezes a pessoa, mas eu não tenho dinheiro para pagar um custo, mas tem palestras, cursos gratuitos, mas as pessoas às vezes não procuram. Então, mas quando ele teve, ele pagou? Oi?
Quando ele teve dinheiro, ele pagou? Pois é, essa também é a pergunta. não, mas é o comportamento, quem já tem esse comportamento de não buscar, ele não busca nem no momento de crise, nem no momento que está tudo bem. Então, tem realmente pessoas que não buscam. Então, quando as pessoas vêm para o coaching, a gente vai trabalhar que tem que mudar comportamento, mudar atitude. Se você quer resultados diferentes, a primeira questão é, resultado diferente vem com comportamentos e atitudes diferentes. Então, aquela pessoa que está acostumada a ficar realmente parada e não buscar saídas alternativas, isso vai acontecer sempre na vida dela. E é lógico que isso vai acentuar no momento de crise. Diga aí, muito mais. Eu vejo assim, que esse trabalho do coach, ele tem um primeiro momento, que é conviver com a decisão do outro. O que ele vai fazer da vida dele? Então se diz, aquele que está empregado, que já é o velho e coisa, entendeu? Que está lá não sei quantos anos, e que está vendo ruir o processo dele, ficar obsoleto. Ele tem uma dúvida, e como começar? Por onde eu vou? Este é o primeiro passo do coach. Segundo, é desafiar a pessoa para que ela resgate a sua autoconfiança e acredite no seu potencial. Isso mesmo. Então, se não fizer isso, é que eu acho que a parte mais difícil é você pegar alguém, um bancário. O cara está lá 20 anos no banco. Ele tem medo do mundo. Porque ele ficou 20 anos, ele sabe que ele só fez aquilo. Aí ele tem medo de ter novas atividades. Então, o coach ele tem que trabalhar exatamente isso. É resgatar a autoestima dele mesmo. É um tipo de atividade que absorve muito, né? Eu vou falar isso enquanto... É muito curioso isso como professor. Muitas vezes, os alunos prestes a se formar, ele muitas vezes trabalhava num banco, e depois ele, na profissão dele, ganhava metade. Era incerto. Ele queria ser jornalista, mas ganhava pouco. Tá aqui, 2 que passaram lá, ele ganhava pouco. E às vezes ele falava assim, mas eu vou ficar no banco, porque eu ganho um pouquinho mais. Eu tenho mais, né? Não quero arriscar. Isto é a cabeça de cada um. O coaching, a grande dificuldade é o coaching tirar isso, fazer com que a pessoa acredite no potencial dela. Isso. Aí, a partir do momento que ele passa a acreditar no seu potencial, ele aceita os desafios. E aí ele vai planejar o caminho que ele quer. Tem que mudar o mindset. Essa é uma coisa complicadíssima. Então, quando nós falamos do bancário, se você fala para o bancário sair de lá, ele olha para a tua cara e fala, bom, e como é que faz? Eu moro onde? Qual é o emprego que eu vou arrumar? E como é que eu pago o aluguel? Então ele vai ficando, ele vai ser atropelado. Então tem um momento, que é esse primeiro, porque depois que ele se decidiu que vai buscar a felicidade dele no trabalho, aí para ele fica mais fácil, para o coach fica mais fácil. Ele vai ser o parceiro, mas esse primeiro momento é de uma extrema dificuldade. Passar essa curva do rio aí é dificílimo. Então, fica difícil, né? Por isso que para funcionar o processo de coach, a pessoa realmente ela tem que vir buscar o processo. Sem dúvida, é isso. Por isso que às vezes dá palestra, ou às vezes até gratuito, às vezes. Muitos não vão, porque assim, tem que despertar esse interesse, tem que ser da pessoa. Não adianta você chegar e forçar que ele vá, que não funciona. Vamos fazer o nosso intervalo? Primeiro break aqui do nosso ponto de vista e em instantes a gente retoma a conversa aqui com a Nadir e com os companheiros de bancada, né? Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Nesta terça, cerimônia de abertura do 34º Jogos da Unisanta. Muita emoção com desfile das delegações, escolha do rei e rainha dos jogos e muitas atrações. Ao vivo, logo após o caderno regional. E na quarta, o jogo de abertura do futsal masculino. Direito Unisanta versus Sistemas de Informação Unisanta. Ao vivo, Jogos da Unisanta. É emoção do começo ao fim. Realização Universidade Santa Cecília.
Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. 1/3 da sua vida você passa sobre ele. Muito bem, de volta aqui a sequência do nosso Ponto de Vista, programa gravado neste feriadão de 1º de maio, a gente falando sobre as mudanças no mercado de trabalho por conta da informatização que vivemos hoje em dia, automação e tudo isso que estamos acompanhando já há décadas, né? Mas que vem se acelerando, né, cada vez mais nos últimos anos. Nadir Paes conosco, coach de carreiras, Iberê, aqui a Verônica e o Marco Santana nos acompanhando também, né? E por falar em 1º de maio, sempre manifestações aí pelo Brasil afora, né? Comícios, discussões, debate e essa histórica luta do capital-trabalho, né? Já discutimos isso aqui outras vezes, enfim, me parece, ou tenho quase certeza que o foco nos últimos anos vem sendo tanto quanto equivocado, né? Essa coisa do capital-trabalho está um pouco fora do prumo do que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Desatualizado. Desatualizado. O homem está perdendo o espaço, né, justamente para as redes sociais, justamente para a internet. O computador hoje numa indústria faz o serviço de 100 homens, quer dizer, são coisas assim inimagináveis há 10, 20, 30 anos atrás que estão aí às nossas barbas e alguns países mais avançados, né, outras culturas um pouco mais preparadas para isso. Eu acho que o Brasil enfrenta aí grandes dificuldades. Não sei o que vocês pensam aqui. O que você acha, Santana, nessa coisa toda? Verônica, depois eu quero ouvir o Iberê e a Nadir por último, como coach, enfim, que atua nessa área de mudanças de carreiras, de novos caminhos, enfim, faça essa avaliação. No Brasil, um país em turbulência total, política e econômica, e essa discussão aí antiga, né, me parece, como eu disse o Santana, que me corrigiu aqui, me ajudou aqui, desatualizada, não sei. Eu acho que as novas tecnologias, que cada vez ficam mais novas ainda, né? Uma dinâmica muito grande, impõem novos desafios para os profissionais. E cada vez menos a gente fala de emprego e fala muito de trabalho, de tarefas, de cumprir metas, né? O que não significa que, a pretexto do surgimento de novas tecnologias, isso aí implique na precarização do trabalho. Quer dizer, o empregador, ele quer que a pessoa faça a mesma tarefa, com os mesmos deveres e tire de lado os deveres dela. Então, eu acho que o desafio de toda a sociedade é fazer uma discussão ampla, serena, à luz das novas tecnologias, dos novos tempos. Evidentemente que uma legislação da década de 50, muitos aspectos não se aplicam às relações de trabalho nos dias de hoje, que precisam realmente ser revistas, mas sempre com o foco de a gente adequar a legislação, as relações de trabalho, as demandas da sociedade por novos produtos e serviços com esse viés da tecnologia. O que você acha, Verônica? Não, eu concordo em parte com o Marco. Eu acho que cada vez, realmente, aí a gente vai ter essa diferença de emprego e trabalho. A gente tem muito mais trabalho do que emprego. Eu acho que a gente parte aí para essa questão de cada um ser dono do seu próprio nariz. Eu acho que a gente vai ser muito mais essa coisa do PJ, né? Cada um ser o seu próprio PJ. A gente teve até aquele microempreendedor, né? Que a gente tem né? Cada um vai ser aí uma pessoa jurídica. A gente vê hoje essa questão, eu vejo com bons olhos essas novas tecnologias. Eu gosto do mundo moderno, eu acho que a gente tem que realmente avançar. Acho que a gente está muito mais nessa questão da produtividade. Também acho que a gente não pode precarizar aí as funções do trabalho. Eu acho também essa questão do home office, eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas. A gente fala muito em reforma trabalhista, eu acho que não tem que ter essa coisa de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, quer dizer, todo mundo pega ônibus no mesmo horário, sai no mesmo horário. Não, acho que a gente tem que trabalhar muito mais. E eu vejo muita gente, tem muitos amigos que trabalham com essa área de tecnologia da informação, e é muito mais essa questão do home office e da produtividade. A pessoa sobe uma vez por semana para São Paulo, mora em Santos, numa qualidade de vida boa, ela faz conferência por vídeos, enfim, tem uma outra dinâmica de trabalho, pode cuidar melhor da sua família, pode praticar um esporte com mais assiduidade, enfim, eu acredito nessa nova relação de trabalho. E outra coisa que também queria comentar, do que a gente estava falando no bloco anterior, essa questão da percepção, né, do que acontece à nossa volta.
A gente vê, nós moramos aqui em Santos e tal, eu acho que às vezes, não sei se pelo perfil de praia, parece que aqui as pessoas são um pouco mais acomodadas. Você vai para São Paulo no processo seletivo, você vê que um jovem aí de 20 anos, aí falando no trainee, né, que a Nadir citou no bloco anterior, foi trainee de banco, a pessoa vai fazer, eu conheço várias pessoas que já fizeram teste em trainee para várias empresas em São Paulo. Então, a pessoa chega lá e vê que a pessoa da mesma idade dela que está em São Paulo já fez um intercâmbio, já fala já está no 3º idioma, já está fazendo vários cursos. Tem gente que faz curso técnico de manhã e faculdade à noite. As pessoas estão... A gente nunca pode se espelhar, eu acho, gente, não sei se a Nadir concorda, se os colegas concordam, em quem está ao nosso lado. A gente sempre tem que querer mais, senão a gente vai ficar para trás. O mundo de hoje não perdoa. O mundo de hoje não perdoa quem se acomoda. Então... Eu acho que isso é uma coisa importante aí, não sei como isso é tratado hoje nas escolas, aí com os jovens e adolescentes, ensino fundamental, da educação básica, mas eu acho que a gente tem que começar a tomar consciência, ainda que tardia, eu acho, mas que, gente, o mundo mudou e ele muda muito rápido. Berê, situação complexa, nós estamos vivendo uma baita crise, né, delações para todo lado, enfim, e essas manifestações pelo país afora, o velho 1º de maio de guerra, né? E essas questões colocadas aí, me parece defasadas, meio perdidas no tempo e no espaço, por conta dos novos mercados que se apresentam aí, né? Uma coisa tem que ficar clara, eu acho que a inteligência humana nunca será substituída. O que eu acho é que nós paramos no tempo. O Brasil, lamentavelmente, não faz nenhum investimento para a evolução da ciência aqui. Veja aí a educação. A educação brasileira ainda está, eu brinco sempre, na patanada, né? Nós estamos lá, a vovô viu a uva, ainda estamos nessa história. O mundo não é mais esse. Então, esta reformulação, esta nova visão do processo educacional, entendeu? Tem que ser muito mais acelerada. E qualquer mudança nesse processo demora miseravelmente 20 anos. Percebam que as nossas maiores cabeças estão fora do Brasil. Nós perdemos e nada, mesmo na área da tecnologia, nós estamos fora. Olhem em outros países o investimento que fazem. Olham, os Estados Unidos, que tem lá o Vale do Silício, já foi feito um levantamento lá que, se proibirem a ida de imigrantes com cultura que interesse para eles, que é o famoso E1 que eles chamam, se proibirem, ele não seria a potência que é. Mas ele vai buscar as maiores cabeças do mundo, seja na Índia, na China, onde for. O Brasil, ao contrário, ele tem muitos muito lá, brasileiro. Né? O Brasil, pelo contrário, ele empurra. Então, nós ficamos sempre lá para trás. E o mundo globalizado faz um nível de exigência que o Brasil não tem como atender. Então, nós temos que acreditar, sim, que se a inteligência humana não vai nunca ser obsoleta, nós temos que adaptar aí, sim, essa de geração blue, nós temos que adaptar isso. Sim. Senão, nós vamos ficar para trás cada vez mais. E aí o coach diz assim, é difícil, coletivamente, dizer que todos nós temos capacidade de melhorar. É difícil isso, mas todos nós temos. Mas para isso eu preciso de um apoio de toda a estrutura de formação. Então não dá para você ter ainda o nível de analfabetismo que nós temos, a qualidade da educação brasileira, péssima. Nós temos aí criança sentada no chão para assistir aula. Temos 36% analfabeto funcional, que acho que é pior ainda. 36% de escolas que não sabem o que é biblioteca. Então esse é o Brasil. E o que nós estamos falando? Agora se põe no lugar do que está empregado. O cara fala assim, eu vou sair para ir para onde? Então, esta reformulação, o Brasil precisa crescer. Ele precisa ter responsabilidade com o brasileiro, coisa que não tem. Então, nós temos aqui, potencial temos, mas não temos nenhum planejamento para poder aproveitar e dar segurança ao brasileiro, para que ele possa desafiar. Então, esse é o trabalho do coach. O coach na educação, eu acho que seria uma solução para o Brasil. Mas, assim, não tem literatura, não tem nada, e não tem nenhum coach ainda praticando. Então, quando eu encontro na minha sala, quando eu estou formando novos coaches, educadores,
Eu falo, vocês é que devem fazer algo, Vocês é que deviam estar aqui. escrevam, façam a formação, se dediquem a essa área, escrevam sobre isso, porque não tem nada, nenhuma literatura, porque não tem nenhuma prática do coaching no Brasil. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, com 12 anos, 11, 12 anos, a criança já tem o seu coach, que é direcionado à sua aptidão, aí direciona a sua carreira, enfim, é tudo dirigido. Então, eu acredito muito que o coach vai ajudar muito a educação no Brasil. Nadir, nesse processo de coach, qual a importância que você vê? Não sei se isso é trabalhado no processo, mas de estimular o profissional a trabalhar a marca pessoal dele. Sim, para você ter uma ideia. Recentemente eu fiz uns processos de coach de executivo de uma instituição bancária federal. E pessoas de lá com cargo que sempre você percebe, aquele que fez carreira, que desenvolveu, que aproveitou todas as oportunidades e que sempre investiu na sua carreira, independente se a empresa fazia, são aqueles que continuam. De ter pessoas, meus ex-coaches, que saíram de lá tão assim, gostando tanto do coaching, que já estão matriculados para fazer a formação, pensando no seu futuro, que futuramente seria o plano B. Quando sair realmente da instituição, já tem um plano, ou até fazer mesmo em paralelo, já ter como uma segunda oportunidade já ir de trabalhando, para futuramente vir, já está se preparando para isso. Então, e já investir em si. A carreira, ela tem que ser gerenciada pela pessoa e não pela empresa ou pelo país. As pessoas se queixam, minha empresa não me dá curso, não me dá treinamento, não me dá investimento. Mas e você? Quanto que você tem investido na sua carreira? Porque a carreira, ela é responsabilidade de cada pessoa. Lógico, se a empresa ajuda... Vê custo ao invés de ver investimento. Né? Na palestra do Christian Barbosa, outro dia, que ele falou, se a gente economizar no sushi, comer menos sushi por mês, você vai investir na educação. Mas assim, as pessoas não investem, vê isso como gasto, como custo e não como investimento. Então tem que mudar a visão, tem que mudar a visão, porque a carreira é de responsabilidade de cada pessoa. Verdade. Diga, Santana. Eu até gostaria de voltar a um assunto que o Iberê abordou no bloco passado. Uns 2 ou 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de entrevistar o Max Geringer. É um consultor. Max Geringer. É um consultor também ligado à questão de carreira, de qualificação profissional. Ele participava muito do Fantástico, da Rede Globo, tem um quadro no Fantástico, né? Isso também mesmo. Ele virou popstar, depois começou a aparecer no Fantástico. E aí eu questionei ele sobre esse dilema entre a pessoa ter um emprego seguro, capaz de viabilizar a sua vida, da sua família financeiramente, e também ele ter um trabalho que lhe dê prazer pessoal, se dê satisfação, né? E aí ele me respondeu, até me surpreendeu, que ele respondeu o seguinte: primeiro você arruma um emprego que te dê dinheiro, junte dinheiro e guarde, e depois você vai gastar esse dinheiro o resto da sua vida com o que você gosta, com viagens, com esporte, com hobby, né? Aí, infelizmente, essa pergunta depois ficou no ar. Infelizmente, a grande maioria da população brasileira não tem condição de fazer isso, né? De juntar, 99% conseguir um emprego, juntar dinheiro para depois ter uma década sabática, vamos dizer assim. Beleza, né? Seria ótimo. Seria maravilhoso, né? Então, eu gostaria de que você ajudasse a gente a responder como é que resolve esse dilema entre a pessoa que ela gostaria de largar a profissão dela, que ela ganha o seu sustento ali, ganha os recursos para pagar as contas dela e ir para um outro trabalho que lhe dê prazer, mas de modo que esse prazer também garanta o sustento financeiro dela. É possível identificar algumas aptidões, algumas habilidades que a pessoa ultrapasse apenas o gostar de fazer uma coisa, fazer uma tarefa, fazer um trabalho, de modo que ela também tenha um retorno financeiro razoável para ela manter a sua vida com uma qualidade digna? Eu vou até... eu gostaria que você respondesse. Sim, o ideal é isso, é você ganhar fazendo aquilo que você é apaixonado, é você ter uma paixão remunerada. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre é possível. Então, num momento de uma segunda carreira, isso é possível. Eu fiz isso na minha segunda carreira. Qual foi a sua primeira? Eu sempre trabalhei com pessoas, eu trabalhava em recursos humanos.
E aí, quando na minha transição de carreira, que em 2010, que eu já estava em crise, o que eu vou fazer depois que eu me aposentar? Foi que eu me encontrei com o coaching. E aí eu fiz uma segunda profissão, o coaching. Então, eu fui fazer tudo que tinha que fazer, todas as formações necessárias até me tornar mestre no assunto, para ser treinadora de coaches e hoje mentora de coaches também, orientando coaches na sua própria carreira. Então, o ideal é a gente poder remunerar a paixão, mas nem sempre é possível. Talvez por isso a orientação foi dita, que primeiro você ganha dinheiro para depois você fazer... Se a gente identificar logo de início de carreira aquilo que a gente ama fazer, se tivesse desde a escola secundária, ensino médio, alguém orientando, talvez a gente já direcionaria a carreira para aquilo que a gente realmente tem a verdadeira aptidão. Aí sim seríamos mais felizes, talvez muito mais produtivos, porque quando a gente trabalha em algo que a gente não gosta, a gente só trabalha e realmente não produz nem o resultado físico do trabalho e muito menos satisfação, realização, felicidade. Eu acho, viu, Marcos, é assim, a ideia dele é plenamente viável, não no Brasil. Um salário mínimo de 800 mangos, em regime de escravidão, que o indivíduo consegue pagar a sua despesa do mês, né? Mais os impostos, mais aquela história que nós sabemos que é Brasil. Mais ainda os 15 milhões de desempregados. Imagina todo esse quadro. Agora você pega, vamos imaginar, a Dinamarca. A Dinamarca, sim, o cara trabalha lá um período, guarda o dinheiro e depois ele fala, agora eu vou esquiar, eu vou, entendeu? Ah, você vai na Holanda, mesma coisa. Vai na Suécia, vai onde você quiser. Precisa fazer isso, senão ele se suicida, né? Porque, sim, entendeu? Aqui não tem jeito. Né? Reta, aqui não, aqui, tem assim, uma curvinha para incomodar, né? Aqui parece que nós vamos manter o cabresto. É verdade, o índice de suicídio é muito alto nesses países. Na Suécia. Porque não tem conflito, não tem desafio. Na Suécia, Noruega. Aí você mantém o cabresto curto, entendeu? Então você ganha mal remunerado aqui no Brasil. O indivíduo não pode pensar em guardar. O nego está guardando R$1. Guarde R$1 por dia. Onde é que ele vai parar com isso? Então, não existe isso. O Brasil não dá essa condição. Ou você larga tudo e acredita no teu potencial, que você vai buscar, aí sim, ser dono da sua carreira, você vai dar os seus destinos, mas você tem que largar aquilo que é estabilizado. Estabilizado é o seu empreguinho com a carteira assinada, com 1.200 por mês, mais não sei quanto de INSS, vale transporte, cesta básica. E o nego vive o dia inteiro, a vida inteira daquele jeito, num dilema. Eu vou ter cesta básica se eu largar? Então, é diferente. É muito interessante ele vir e falar assim, olha, trabalhe, guarde o seu dinheirinho, depois você... Ele fala para um determinado público. É lógico, né? Claro, entendeu? É para massa. Aquele que pode guardar o dinheirinho, fala assim, eu vou guardar, mas eu não sei o dia da manhã, então deixa quieto aqui. Até eu nunca acompanhei o Max Geringer no Fantástico, acho. Sinceramente nunca. Eu acompanhava um pouco na CBN. Eu não sei se o discurso dele na CBN é o mesmo que ele fazia no Fantástico. O Fantástico tem um público mais massa, né? Exato, a CBN é um pouco mais seleto. Mas é a mesma ideia. Nós somos educados a não arriscar. Então é muito difícil mudar esse padrão mental Até de pelos nossos risco. pais também. Isso. Nossa cultura foi... Por isso que a gente tem muito medo do novo, né? É difícil você sair do certo para o duvidoso. Por isso tem que mudar o mindset. Tem aquela crença limitante, o pouco com Deus é muito. Então a pessoa tem aquele pouco e ele vai manter aquele pouco porque ele tem potencial de ganhar mais, mas ele tem medo de arriscar. Por isso que eu disse que o primeiro desafio do coach é exatamente esse. É dizer para ele, olha, você pode. Vai que você pode. Exatamente. Agora, para administrar a sua própria carreira, necessariamente você precisa ser doutor, não? Vamos fazer um intervalo. Doutor, assim, entre aspas, né? Claro. Tem um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, ir se diferenciando, enfim. Quem é esse cidadão que pode administrar a sua carreira? É um tema para a gente falar no último bloco, já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar.
A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Muito bem, o terceiro e último bloco desta edição aqui do Ponto de Vista, feriadão, programa gravado, como a gente já anunciou anteriormente, aqui com a Nadir Paz, coach de Carreiras Iberê, a nossa Verônica e também o Marcos Santana, que está diariamente com a gente aqui, tá certo? Então, eu fechei o questionamento no bloco anterior, para saber o seguinte: administrar, gerenciar, ser dono da sua própria carreira. Isso é para aquele cara que teve acesso à universidade, tem um diploma universitário, vai para uma pós-graduação, ou para quem é? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Mais do que conhecimento, a pessoa precisa acreditar. Porque as crenças limitantes, aquele padrão mental de que eu vou ficar, se ninguém fizer por mim, eu também não vou fazer, independe de conhecimento. A crença limitante, ela supera todo e qualquer conhecimento. A pessoa pode ser um doutor, um PhD, mas se ele acreditar que ele não pode mais, ele vai ficar estudando e não vai pôr em prática o que ele estudou. Então, eu conheço jovens que, assim como tem muitos que não querem nada, tem muitos que querem, que desde cedo já tem essa atitude, esse comportamento de buscadores, de buscar, sempre querer um pouco mais e ir além. Então, independe. E, Nadir, o que pesa mais hoje, pelo que você vê? É experiência ou é uma formação acadêmica forte? Olha, eu já fiz... Por que eu te pergunto isso? Porque tem muita gente que, por exemplo, sai da faculdade, durante o processo da universidade, procurou fazer idiomas, cursos, procurou fortalecer bem o seu currículo, né? E às vezes essa pessoa não tem chance nem de ter essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, né? Como é que você vê essa relação da experiência com uma, vamos dizer assim, uma robusta e sólida formação ainda que acadêmica? Olha, existem muitas empresas no mercado que buscam para os programas de trainees universidades chamadas no mercado de primeira linha. Então, assim, os programas de trainees das grandes empresas que buscam, tem muitos inscritos. Eu já participei de programas de seleção para grandes multinacionais e realmente, assim, onde que você vai buscar? Nas primeiras linhas. Mas, assim, tem pessoas muito bem formadas, muito dedicadas, estudiosas, de umas que não é consideradas primeira linha e que também são muito capazes. Eu acho que a gente tem que quebrar esse padrão também de algumas empresas só ficar focada nessas grandes. Tem processo seletivo que fala, né? Tem que ser formado em Sim, tal, já dá o nome. Isso, já dá o nome das universidades. Mas tem tantas pessoas que buscam, buscadores e de potenciais que não estão nessas de primeira linha, que normalmente são as federais. Sim. A maioria delas, né? Então, independe eu já contratei, quando selecionadora, grandes profissionais que fizeram suas carreiras, que se destacaram, que não eram de escolas de primeira linha. E isso a gente procurava até quebrar dentre as grandes empresas que a gente fazia a seleção, de dar oportunidade para as demais, pelo número de inscritos e pela capacidade que a gente identificava nessas pessoas também. Diga, Santana. Nadir, no bloco anterior você falou que é preciso ter uma certa dose de ousadia, não ter medo de arriscar, de não se acomodar no lugar onde está, né? Mas qual que é o limite entre arriscar e a irresponsabilidade? Porque uma coisa é a pessoa sonhar, eu quero montar uma banda de rock e fazer uma turnê internacional. Mas tem que ver se a pessoa tem talento para isso. Pode procurar uns amigos nossos aqui. Então, quais são os sinais aí? Quais são os sinais de alerta para a pessoa perceber que ela tem realmente um plano que, de certo modo, tenha um risco calculado, quando é apenas um sonho? Lógico, acho que assim, a gente tem que arriscar sim, mas tem que ter, pelo menos, ter analisado o mínimo para minimizar um pouco os riscos. Ninguém dá para chutar o balde. Quando eu fui fazer a transição de carreira, eu tive que fazer um investimento para me tornar coach, ser uma treinadora de coach, assim, muito grande. Eu visualizava lá no futuro que eu seria treinadora dessa instituição, uma das maiores instituições de coaching do Brasil. Mas eu estava investindo e acreditando, mas eu tinha o meu emprego em paralelo. Eu fui abrindo, eu fui deixando, à medida que eu ia ganhando musculatura, mercado, cliente, nessa autônoma, fazendo a minha autoridade, a minha marca, aí eu ia abrindo mão do que eu já fazia.
Eu fui fazendo em paralelo. Minha característica, eu jamais largaria totalmente. Mas também a gente não pode deixar o sonho morrer e ficar ali. Eu não vou. E se? Né? Ô, Marcos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou mais radical. Não existe quem quer chutar o balde, chute o balde. Se você ficar ponderando, você acaba não fazendo. Ficar, entendeu? É visionário, né? Eu estou olhando lá na frente, será que? Tem gente que passa a vida inteira Não será que? Então, não. Se você tem e acredita em você, não é no mercado, não é na tua conta bancária, acredita em você, no teu potencial, meta o pé no balde, vai que vai. Mas tem que conhecer, saber o que vai fazer, né? Não tem jeito. Mas quem tem um trabalho formal, fica mais difícil tomar essa atitude. Dúvida. Eu Uma coisa também é você arriscar quando você está morando com seus pais também. E você vai arriscar uma coisa. A outra coisa é quando a pessoa vai chutar o balde e já tem 2, 3 filhos para cuidar, está casado, dificulta enfim. mais. Tem que fazer o mercado. Tem que fazer o mercado. Feira, E da banda de açougue. rock não vai perguntar para a mãe se ele se toca bem, né? Então é bem o que o Marcos tem que ver essa questão também do talento. Mas quando Então, você tá... acho que tem que, eu sou mais ponderada, acho que também concordo que você tem que ponderar um pouco mais. Não pode arriscar totalmente. Um pé na frente, um atrás, os 2 no chão. Isso. Mas quem trabalha formal e vê essa oportunidade, por exemplo, aí já tem muito medo. Se você está fora do mercado, as circunstâncias te deixou fora, aí acho que encoraja mais a arriscar. sem Aí você dúvida, fala, sem para lá dúvida. que eu vou. Aí a crise, tira o S e crie. Tira o S da crise e vai para a criatividade. É importante, né? Você dá um passo à frente, claro, né? Precisa ser tudo muito bem estudado, muito bem analisado e tem que ter coragem. Provavelmente um jovem tem mais coragem que o cara da meia idade, assim, né, Iberê? Fica mais difícil. A minha não está nem na meia, já está a idade inteira, já não dá mais. Entendeu? Já foi. Ou então fica aquela questão do bancário, né? Já sabe que a luzinha vai fechar, né? A tendência das agências bancárias, se não terminarem por completo, diminuírem 70%, 80%, né? Por conta eu tenho uma amiga, das por operações exemplo, que se faz via internet. Então... ela é enfermeira, trabalha em São Paulo. Ela falou para mim, Verônica, eu não quero ser enfermeira para a vida inteira, então eu quero fazer agora uma pós em auditoria em saúde. Ela já está vislumbrando uma nova possibilidade dentro da área dela. É que a subida dos degraus, né? A escada vai fazendo um funil, né? É complicada a coisa, né? Então, mas isso aí ela está tendo o sonho dentro da sua própria carreira de sua formação. própria formação. O que a gente tem que pensar é aquele que é jornalista e quis ser sempre cantor. Aí é uma outra coisa. Então, assim, não dá para ele fazer as duas coisas. Então, ou ele vai chutar o balde e vai sair cantando pro mundo afora. Ele pode ser crítico de música, Sim, né? Mas não vai se realizar inteiramente. Mas mesmo assim vai ser... Integralmente. Aliás, vai se frustrar porque sou crítico é um artista frustrado, né? É verdade, tem muito cara quando que é na diz isso. mesma carreira, você almeja na mesma carreira, tá lá, eu sou aqui, eu queria ser, né, vou indo, naquela mesma estadinha. Outra coisa é quando você não é feliz com aquilo que você faz. E eu quero fazer um negócio completamente contrário. Aí não tem jeito, se não chutar o balde, não vai fazer. Não, é verdade. Para você dar um passo à frente, é um negócio. Você precisa ter conhecimento, né, de causa, né, saber o que vai fazer, escolher o caminho aquele que te apetece, né, que te atrai, mais porque você levar a vida inteira fazendo aquilo que não gosta, é um negócio frustrante, é coisa pesada, arrastada. Tem uma curiosidade, assim, quando vai chegando assim, novembro, dezembro, né, final do ano, a gente vai... O ano seguinte se inicia e nós fazemos uma série de projetos. Não, o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para academia, eu vou fazer um curso de inglês, eu vou viajar, vou ter o ano sabático, enfim, vai ter um monte de coisa, vai fazer tudo. E aí vai chegando janeiro, a pessoa está ultimamente, viu? Bem mais modestos. Chega janeiro, a pessoa está naquela empolgação e vai e tal, fevereiro, aí passou o carnaval, ela já não vai mais. Então, quer dizer, tem esses casos dessas pessoas... É um choque de realidade. Acabou quarta-feira de cinzas, é um choque de realidade. Ela vai desmotivando. Como tem alguma dica para a gente se tornar vigilante nesse processo e a gente perseguir as nossas metas, nossos objetivos? Como que é esse processo? Tem muita gente que vai no final do ano e fala, pô, me ajuda, ano que vem eu vou, e ela não vai.
Primeiro você tem que traçar realmente aquelas metas que têm valor para você, que são importantes. Porque a gente só coloca energia, tempo naquilo que realmente é importante. Porque se você traçar meta que, estou traçando porque é bonito, tem uma lista enorme, não vai dar resultado. Então, às vezes é melhor traçar 2, 3, à medida que você alcançar aquela, você já se motiva para as demais, mas coisas realmente importantes, tá? Isso motiva, o que mais que eu posso falar para você? Porque realmente você vai tá lá nas 3 ondinhas, você fica empolgado, vou fazer esse ano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Você quer ouvir um conselho de 70 anos? Tem uma música que diz assim, deixa a vida me levar, entendeu? Não fica com muito planejamento, porque depois não faz nada. Viva! Prioriza, né? Não, tem que priorizar. Tem o que é importante. uma prioridade. Ainda tem 8 meses. Se resolver uma coisa de cada vez, vai E melhor. o Raul Seixas também, tente outra vez. Né? Viu, Verônica? Funciona. Se você priorizar e falar, isso é importante para mim, botar energia ali e fazer, acontece. Mas se ficar na cabeça, realmente não vai acontecer. Porque o tempo passa muito rápido quando a gente não tem foco nas coisas importantes. É que a gente busca, para tomar decisão, sempre garantias. Não existe isso. Toda vez fala assim, se eu for, você me garante. Eu não garanto nada. Ninguém garante nada. Ainda mais no mundo de hoje, né? Você entendeu? Garantir Então, alguma coisa, né? Faça. Exatamente. Verdade, são conselhos importantes. Quem é que pode se transformar num coach? Tem aí elementos básicos aí para a pessoa fazer esse tipo de investimento que você fez? Restrições, enfim? Não. Não Nada tem. disso. A pessoa, acho que tem que ter uma aptidão assim, gostar de ajudar, de servir. Porque o coaching é uma profissão que vai ajudar o outro, que vai servir o outro. Então, a gente tem pessoas de sucesso, psicólogo, eu me formei em psicologia, então me ajudou, acho que facilitou esse entendimento do ser humano. Já gostava muito de conviver e de ajudar, mas eu tenho pessoas, educadores físicos, pedagogos, médicos, até da área exata, engenheiros se dando bem com coach, numa segunda carreira, ou até abandonando uma carreira e já vindo para o coach. Então, não tem uma formação acadêmica Você que é seria formadora de coach. Hoje eu formo coach, sou Mas formadora. se formou como? Então, eu sou psicóloga, já trabalhava com RH, fiz a minha primeira formação nesse momento de transição de carreira para encontrar dar um direcionamento, me apaixonei por coach e queria, a partir dali, então, formar coaches, passar aquela formação para outros. E aí eu tive que fazer várias formações. Então, em 1 ano e meio, eu fiz 5 formações para me tornar mestre e treinadora de coaches. E aí comecei a empreender o coach aqui na Baixada, representando essa escola, o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach, e em seguida me tornei treinadora deles também, além de empreender eles aqui na Baixada, montar turmas de líderes coaches e também pelo Brasil formando os novos coaches. É uma coisa que já existe há um certo tempo, mas aqui para nós ainda é uma coisa nova, né? Sim, no Brasil o coach chegou há uns 14, 15 anos, mas na Europa, Estados Unidos, mas nos últimos 5 é que realmente teve esse boom ou essa procura maior, nos últimos 5. Nadir, nesse processo tem um tempo? Quanto tempo leva uma pessoa que está com dúvida da carreira que vai seguir, que quer fazer uma mudança na carreira? Tem um tempo, demora quantos meses esse processo? Tem uma média, mais ou menos? Para se formar coach? Não, para o cliente que quer um direcionamento. Para a pessoa virar a mesa. Ah, sim. Se a meta dele, ele vai traçar uma meta em 10, 12 encontros. Isso dura 3 meses e meio, no máximo 4. Nesse período, o processo, ele tem que acontecer aquela meta que ele traçou. Se for chegar aqui e virar a mesa, abandonar tudo que está fazendo e ir para o outro, isso tem que acontecer nesse período. É porque tem um acordo, é um contrato de coach. Então, por exemplo, hoje, 1º de maio, então tem 8 meses para a pessoa pode virar a mesa, dá tempo para ela virar a mesa ainda Dá tempo, se ela tem uma meta... Dá até para virar antes, viu? Dá para virar antes também. No mínimo 3 meses, desde que ela saiba realmente o que está incomodando, onde ela está, e ela traçar essa meta com bastante... essa cocriação, chegar a isso com bastante clareza, dentro desse período de 3, 4 meses, ela vai trabalhar exatamente, porque não vai mudar, ele vai mudar cada semana, ele dentro do coach, a pessoa tem atividades diferentes, tem propostas diferentes, ele faz diferente, ele aprende cognitivamente, desperta uma ação diferente e ele sai dali da sessão com compromisso de agir diferente. E à medida que ele vai agindo diferente, ele vai mudando a sua mente e a sua capacidade de fazer diferente, consequentemente ele vai ter resultados diferentes. Diga, Antônio. Nadir, eu imagino que a maior parte das pessoas que procuram o coach para virar a mesa no
trocar de carreira, elas admitem até abrir mão de um ganho salarial maior, um rendimento maior, para ganhar menos, mas ser mais feliz. Também. Mas eu queria saber do seguinte, você dá uma mensagem otimista para a gente. Existem também as pessoas que mudam de profissão e acabam ganhando mais e sendo mais felizes também? Opa, Claro que lógico. sim. Mas o ideal é não partir com essa ideia fixa na cabeça. É, né? o valor primeiro não pode ser o dinheiro. Né? E ele saber que assim, ele vai ter que ter competência de coragem de arriscar e saber que nos primeiros meses ele vai ter que, aquela meta, ele vai ter que traçar metas tanto de ganho até tal período, de tal período, até tal período, até realmente ele chegar no máximo que do potencial daquela nova profissão. Ó, Marcos, só para fazer um paralelo com o teu raciocínio, você pode estar ganhando no seu emprego hoje 5, 10 mil reais e estar infeliz e mudar aí e ganhar 8, muito feliz. Você está ganhando muito mais. Sim, Essa é a lógica da coisa. Eu trabalho ganhando 2 a menos, mas eu estou fazendo aquilo que eu quero, que eu gosto, me sinto bem. Eu estou sorrindo para a vida. Do que eu ganhar 10, amargurando e maldizendo todo dia que eu acordo e tenho que ir para lá. Você entendeu? Então, essa relação de ganhar e felicidade é que eu acho que a gente tem que procurar. Tem uma frase aí, trabalhe porque você é apaixonado e encontre qual é a sua paixão para você fazer isso como trabalho, você não vai trabalhar nunca mais. É isso aí. Verdade. Estamos fechando aqui o nosso ponto de vista deste feriado. Eu agradeço muito aqui a Nadir Paz, coach de carreiras. Obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Eberê, a nossa Verônica também, companheira e participando sempre conosco aqui. O Marcos Santana diariamente aqui conosco com as redes sociais, tá certo? Estamos juntos de segunda a sexta, sempre ao vivo, 1h30 da tarde, com a reprise do Ponto de Vista às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau.